Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista Rodrigo Cruz, que é secretário executivo do Ministério da Saúde. Comigo a gente tem Lorena Rodrigues. Lorena Rodrigues está fazendo a estreia aqui no programa. Lorena, muito bem-vinda. Secretário, muito bem-vindo e muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite aqui no Broadcast Político. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lorena, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouquinho sobre as ações do Ministério da Saúde. Algumas cidades estão registrando altas internações, mesmo com a vacinação avançada aí, e a variante Delta parece que é a causadora disso. A gente está diante de uma nova onda de Covid-19 no país? Importante questionamento, Gustavo, para a gente esclarecer a todos que nos acompanham. A variante Delta é uma variante de preocupação da OMS. A gente verifica a consequenciamento genético realizado no país, o aumento da quantidade de casos dessa variante. Então, de fato, ela tem que ser observada com muita atenção. A gente não pode cravar que isso significa uma terceira onda. De toda forma, é necessário cautela. Então, por isso, a recomendação do Ministério é pela continuidade da utilização das medidas não farmacológicas, né? Então, aquelas clássicas, a utilização das máscaras, a higienização constante das mãos com álcool em gel ou água e sabão, sempre que possível, preferência em ambientes arejados e distanciamento físico sempre que possível, além, claro, da vacinação, são medidas e recomendações do Ministério da Saúde para que a gente possa passar essa fase ou essa preocupação da variante Delta sem muito problema. Secretário, a morte do ator Tarcísio Meira acendeu um debate sobre a necessidade de uma terceira dose, né, de uma dose de reforço. Principalmente quem tomou a vacina no início da campanha, idosos, profissionais de saúde, estão preocupados com essa questão. Eu sei que o ministro Marcelo Queiroga disse na semana passada que isso está em estudo, mas eu queria saber se o senhor pode me dar uma previsão de quando que começa a vacinar a terceira dose, por que grupos, vai ser esse ano ainda, vai ser que mês? De fato, Lorena, isso está em estudo. A gente vai tomar essa decisão embasada cientificamente. O Ministério da Saúde contratou um estudo para se avaliar a aplicação dessa dose de reforço com todos os imunizantes contratados no país. Então, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen serão imunizantes testados para que a gente possa ter a garantia de que a gente está aplicando essa eventual dose de reforço de forma tecnicamente, cientificamente muito bem embasada. A gente tem que avançar na aplicação de segunda dose, a gente precisa avançar na imunização de todos os brasileiros, e após esse avanço ou essas questões, a gente pode sim decidir pela aplicação da terceira dose. A gente conversa muito com a OMS nesse sentido. A OMS tem nos orientado para que avance na segunda dose, então é importante a gente avançar e completar o esquema vacinal de todos os adultos, para que a gente possa aí sim tomar a decisão de se aplicar a terceira dose. A nossa expectativa é que em meados de setembro a gente consiga tomar essa decisão e eventualmente anunciar a todos os brasileiros, caso os estudos mostrem nesse sentido, pela dose de reforço. A gente tem acompanhado também, Lorena, todos os países que já tomaram essa decisão. A gente viu os Estados Unidos que tomou essa decisão pela aplicação dessa dose de reforço para um determinado grupo específico, chamados imunodeprimidos. A gente acompanha o Uruguai, que também adotou para determinado segmento da população, o Chile, Israel. A gente tem acompanhado muito bem essas questões. Ocorre que o Brasil tem imunizantes aprovados somente aqui no Brasil, né? Então, essa configuração de 4 imunizantes, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, em todos esses países, é o único que tem esses 4 imunizantes. Então, a gente precisa avançar com esse estudo, avançar com a imunização em segunda dose para todos os brasileiros, para que aí sim a gente tome de forma muito segura essa decisão de dose de reforço. Secretário, dessas imunizantes que o senhor citou, a gente já teve uma recomendação da Anvisa para uma terceira dose da Coronavac. Hoje o presidente Bolsonaro afirmou, na entrevista agora há pouco, disse que quem tomou a vacina chinesa está morrendo e cobrou uma explicação do governo de São Paulo e da Anvisa para a Coronavac. O senhor acha que, no caso da Coronavac, assim, há uma preocupação especial? O que a Anvisa fez, Gustavo, foi possibilitar a aplicação de uma terceira dose no imunizante Coronavac. A gente observa que os resultados da imunização e possibilidades ou alguns agravamentos em função
das vacinas que foram tomadas, né? A gente destaca que as vacinas elas são observadas sempre sob 3 óticas, a eficiência e a eficácia dela. A primeira é o risco de contágio, a segunda é o risco de agravamento e a terceira é o óbito, né? Então, todas elas elas não são completamente ou 100% eficientes para evitar óbito. É por isso que é importante reforçar que até que a gente tenha uma clareza de como a gente tem que, como o cenário pandêmico vai se comportar, a recomendação do Ministério é pela continuidade das medidas não farmacológicas. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Claro que cada uma tem uma eficiência e uma eficácia comprovada. A Coronavac, ela surgiu no começo da pandemia, ela foi o primeiro imunizante com registro emergencial no Brasil, então foi de fato o primeiro a ser aplicado. A gente observa os resultados dos estudos e o que a Anvisa fez foi possibilitar a aplicação dessa terceira dose. Então, reforçando, o Ministério contratou um estudo e, a partir dos resultados desse estudo, é que a gente vai ter clareza de como caminhar e com qual imunizante caminhar. Porque hoje o nosso grande desafio é continuar na imunização de toda a população brasileira. Já imunizamos, pelo menos com primeira dose, cerca de 70% da população e com 2 doses, cerca de 30% da população. Então, a gente precisa avançar e avançar bastante para que a gente consiga completar a imunização de todos os brasileiros. A gente tem também a população dos adolescentes com comorbidade. Então, além de uma questão científica com relação a cenário pandêmico, se é importante ou não é importante, ou quando seria importante priorizar a imunização em terceira dose desse segmento da população em detrimento de adolescentes, por exemplo, ou de se seguir com o encurtamento do prazo de segunda dose da Pfizer, por exemplo, a gente tem uma questão de logística e recebimento dessas doses. Então, a gente precisa estudar para saber, olha, a partir de que momento eu posso, então, reduzir o intervalo da Pfizer e garantir que eu consiga imunizar com 2 doses a população de forma mais rápida ou, eventualmente, tomar uma decisão de terceira dose. Lembrando que os recursos, eles são finitos, né? Então, a gente tem hoje um dos nossos limitadores, que é a vacina, hoje num cenário muito mais claro do que foi há alguns meses atrás, mas é importante reforçar, Gustavo, que uma decisão de terceira dose, por exemplo, afeta ou poderia afetar uma decisão de redução de intervalo da fase. Então, o que a gente precisa pesar? O que é mais importante em termos técnicos ou epidemiológicos? É reforçar a imunização em terceira dose ou, eventualmente, encurtar o prazo de vacinação da Pfizer, daqueles brasileiros que já tomaram a primeira dose. Então, não é uma decisão fácil, é uma decisão que a gente quer tomar com bases científicos e dados concretos, porque a gente tenha segurança que essa decisão ela está sendo tomada de forma técnica para que a gente consiga, então, reduzir aí os impactos dessa pandemia que afetou o país. Secretário, e tomando a decisão de aplicar a terceira dose, a gente teria quantas doses disponíveis até o fim do ano? Bom, a gente verifica... Não, sim, a gente tem vacinas suficientes para a aplicação da terceira dose. Acho que isso, para esse ano, não é uma preocupação. Por óbvio que a gente não tem a garantia, porque as doses não estão aqui, mas o que a gente tem observado hoje é um cumprimento mais concreto do calendário de entrega dessas vacinas. Então, isso hoje, claro que a gente olha com sempre muita atenção, mas não é uma variável de muita preocupação. Esse segmento da população, profissionais de saúde e adultos acima de 60 anos, são 12 milhões de brasileiros. Então, se a gente estiver falando de reforço para esse segmento da população, a gente está falando aí de 12 milhões de doses. Então, o Brasil tem hoje aí cerca de 600 milhões de doses já contratadas, né? 200 milhões de doses da Pfizer, a gente tem cerca de 200 milhões de doses da AstraZeneca, e aí a produção a partir do IFE importado e já a produção nacional, temos aí 100 milhões de doses da Coronavac, 38 milhões de doses da Janssen e temos aí 42 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, que perfazem esse total de 600 milhões de doses. Então, isso não seria ou não será um problema, o quantitativo das doses. Ocorre que as doses não estão todas disponíveis agora, né, Lorena? Então, o nosso grande desafio, ou nossa grande equação a ser resolvida hoje é exatamente essa. O que em termos de epidemiologia, é mais interessante? A gente avançar em terceira dose ou, eventualmente, a gente encurtar o prazo de imunização da Pfizer para 21 dias, de tal forma que a gente tenha mais pessoas imunizadas com 2 doses num menor espaço de tempo. Então, é isso que a gente tem estudado agora. É uma questão que o senhor está falando, essa questão aí que causa bastante ansiedade, que é antecipar, né, o prazo da Pfizer e da AstraZeneca, né, para menos, assim, dentro da bula, naturalmente, né?
Isso já está definido ou ainda vai depender de um estudo da terceira dose? Vai ser tratado junto as duas coisas? Bom, a decisão de se reduzir o prazo da Pfizer, e aí, só para contextualizar, Gustavo, é importante destacar que a decisão de expandir o prazo vacinal desse imunizante, ele foi tomado num cenário onde a gente tinha uma quantidade de doses não adequada à quantidade ou ao desafio da nossa população em determinado momento. Então, se mostrou interessante imunizar mais pessoas com menos uma dose, porque isso já dá uma proteção, do que a gente acelerar a vacinação com 2 doses e deixar mais pessoas a imunizar. Então, isso se mostrou interessante. Essa mesma estratégia foi adotada no Canadá, essa mesma estratégia foi adotada no Reino Unido também. Então, o Brasil adotou essa estratégia e tem se mostrado interessante quando a gente observa a redução do número de óbitos e agravamentos com o subimento da quantidade de pessoas vacinadas. Então, essa decisão foi tomada. Então, a Pfizer, a decisão foi única e exclusivamente essa: se a gente tiver quantidade suficiente para imunizar toda a população brasileira com as 2 doses, não faz sentido se tomar essa decisão, dado que o encurtamento do distanciamento das doses dá, então, uma resistência imunológica maior em todos os brasileiros. Então, essa decisão, ela depende desse cenário de abastecimento de doses. A gente tem hoje um cenário um pouco mais claro com relação ao recebimento. Toda semana eu converso com todos os laboratórios. Então, há, sim, um compromisso de entrega de 33,5 milhões de doses agora em agosto e mais 36,5 milhões de doses em setembro. Em outubro, a gente começa o nosso segundo contrato com a Pfizer para o fornecimento de mais 100 milhões de doses, com essa mesma expectativa de receber cerca de 33 milhões em outubro, novembro e dezembro, então, com um cronograma um pouco mais claro. Foi pactuado aqui com o CONAS, com o CONASEMS e o Ministério da Saúde. Para quem não conhece, o CONAS é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONASEMS é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. O que acordou-se foi que, quando se finalizasse a distribuição para a imunização de todos os brasileiros com ao menos uma dose, seria, então, reduzido o intervalo de aplicação da Pfizer. Só que agora vem essa preocupação com necessidade de imunização desse grupo específico, e o Ministério precisa, então, junto com os colegiados, as câmaras técnicas e todos os especialistas, tomar essa decisão. Se de fato reduz a aplicação de prazo de doses da Pfizer, ou se adota uma estratégia de imunização em terceira dose, ou se a gente faz uma decisão conjunta, se toma as 2 decisões e aí se destina um percentual de doses para uma estratégia e um percentual de doses para outra estratégia. Com relação à AstraZeneca, a gente tem acompanhado os estudos do laboratório e o que tem se mostrado mais eficiente é, de fato, um espaçamento de 12 semanas, que é o praticado hoje. A bula diz que a gente poderia adotar 8 semanas. Então, isso está sendo estudado, mas hoje, por enquanto, cientificamente, o que tem se mostrado mais interessante com relação à AstraZeneca é se manter, de fato, esse distanciamento de 12 semanas entre dose 1 e dose 2, porque o ganho imunológico do indivíduo ele é maior e melhor quando você adota esse distanciamento, então, de 12 semanas para o caso específico da AstraZeneca. Secretário, ainda sobre a terceira dose, nos Estados Unidos teve essa recomendação de que ela seja aplicada 8 meses depois da segunda dose, né, lá. Isso é um prazo que pode servir como referência para o Brasil também? Sem dúvida. A gente observa, Lorena, e esse estudo que eu mencionei que a gente contratou, ele vai nos dar muitas respostas. A gente observa nos Estados Unidos 8 meses, a gente verifica em alguns países 6 meses, então a gente não tem uma resposta concreta ainda. Por óbvio que a experiência internacional é muito importante para balizar as decisões do país, né? A gente acompanha, sim, 8 meses, 6 meses, esses são os prazos que a gente tem observado na prática dos estudos que têm sido elaborados e dos países que têm adotado essa decisão dessa eventual terceira dose. A gente teve uma polêmica recente, uma disputa com o governo do estado de São Paulo, né, onde o governo de São Paulo conseguiu na justiça aí, a liberação de doses de vacinas que estariam, segundo o governo, atrasado. Até onde vai essa disputa e como é que ela vai ser definida? O Ministério vai recorrer ou vai entregar as vacinas mesmo, como foi determinado pela justiça? Só para esclarecer, Gustavo, na verdade, a decisão liminar que ocorreu em juízo foi para garantir as segundas doses ao estado de São Paulo. Então, isso o Ministério fez, vai fazer e tem feito, não só com o estado de São Paulo,
mas com todas as unidades da federação. Então, isso está resguardado, são as garantias das segundas doses de todas as vacinas que foram enviadas como primeira dose. Só para esclarecer para todos que nos acompanham, o que aconteceu? Então, não houve uma alteração de metodologia. Então, o Ministério, em dezembro de 2020, construiu o PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas COVID. E esse plano ele foi construído sob uma lógica de pandemia. E o que essa lógica da pandemia nos obrigou? Que fossem selecionados grupos prioritários a serem imunizados. Ao total, Gustavo, foram selecionados 29 grupos prioritários, com uma população total de 76 milhões de brasileiros. Então, esses grupos foram selecionados basicamente com 4 grandes objetivos. O primeiro deles, redução de óbitos. O segundo dele, redução de agravamento. O terceiro deles, preservação de um grupo essencial ao enfrentamento da pandemia. Então, o afastamento desse segmento da população seria muito ruim para o enfrentamento da pandemia. Então, alguns exemplos desses grupos: todos os profissionais da área de saúde, todos os profissionais, por exemplo, que desenvolvem as vacinas, que desenvolvem os medicamentos do chamado kit intubação e todos os outros medicamentos e insumos utilizados no enfrentamento da pandemia. Então, o afastamento desse grupo seria muito ruim para os resultados do enfrentamento da pandemia. E um outro grupo que foi selecionado também foram alguns grupos de profissionais que são, sim, essenciais para a continuidade das atividades de todos os municípios e que, eventualmente, podem ser considerados vetores de transmissão, ou seja, casos contaminados, pelo fato de terem contato com muitas pessoas, podem ser considerados vetores. Então, exemplos desses grupos, né? Então, a gente tem os motoristas de ônibus, os profissionais do setor aéreo, os profissionais do setor aeroportuário, enfim. Então, qual foi a lógica de distribuição das vacinas até se finalizar a imunização de todo esse grupo prioritário? A lógica foi distribuir doses proporcionais para que todas as unidades da federação pudessem imunizar, então, a população desses grupos prioritários. E o que ocorre, Gustavo? Tudo isso foi feito com bases oficiais. Então, tem lá população de profissionais de saúde, tem a base específica pública que foi utilizado para se encaminhar essas doses, enfim. Quando a gente finaliza a imunização desses grupos prioritários, a gente precisa tirar uma fotografia do país. Para quê? Para a gente continuar nessa lógica de redução de óbitos, redução de agravamento e a preservação desses grupos específicos, a gente precisou tirar uma fotografia do país. Por quê? Porque a lógica de distribuição não foi uma lógica de distribuição populacional, foi uma lógica de distribuição a partir de grupos prioritários. Então, não era esperado um casamento proporcional entre representatividade de população daquele estado e quantidade de doses distribuídas. Por quê? Porque esse não foi o critério. O critério foi grupos prioritários. Só que os estudos já mostraram que um jovem adulto, por exemplo, 30, 40 anos, ele tem mais risco a algum agravamento do que quando comparado com um adolescente sem comorbidade, por exemplo. Então, para a gente continuar na lógica do PNO, que foi a lógica de distribuição de vacinas sobre grupos prioritários, a gente precisou tirar essa fotografia. Então, é importante mencionar que não houve alteração de metodologia. De fato, precisou-se tirar essa fotografia e fazer esse ajuste. Olha, quando a gente fez a distribuição, os estados onde você tinha mais representantes desses grupos prioritários receberam mais doses. Isso era necessário, isso era esperado. Então, em São Paulo, por exemplo, você tem uma população aeroportuária maior, você tem uma população portuária maior, profissionais de saúde maior. Então, quando a gente tirou essa fotografia, a gente viu que alguns estados, em especial os estados do Centro-Sul, pelo fato de terem mais representantes desse grupo, quando a gente compara doses recebidas e proporcionalidade da população, a gente vê que eles foram mais privilegiados. Então, para que a gente dê continuidade sob essa lógica de reduzir óbitos e reduzir a internações, a gente precisou reequilibrar essa distribuição para que a gente desse sequência. Então, a gente tem conversado bastante com o Ministério Público, temos conversado bastante com o Poder Judiciário. A lógica é essa: o Ministério da Saúde é um ministério que deve olhar para todas as unidades da federação. Importante dizer que o interesse do Ministério é, sim, imunizar a população paulista, mas não só a população paulista, mas todo o país. E, para isso, a gente precisou fazer esse ajuste na forma de distribuição e temos conversado com um diálogo muito aberto e muito franco com todos que nos procuram. Então, a gente fez um diálogo com o Estado do Ceará, que também teve uma decisão judicial determinando que o Ministério faça o equilíbrio entre representatividade da população do Estado do Ceará
e quantidade de doses distribuídas. Recebemos a notícia na sexta-feira de que o estado da Bahia ingressou também no STF, fomos citados, e de igual forma vamos esclarecer esse ajuste que foi realizado. Então, a gente tem os estados que que têm hoje uma representatividade de população abaixo da quantidade de doses distribuídas, pleiteando por mais vacinas. E aqueles estados onde a gente precisou fazer esse ajuste para que a gente, então, equilibrasse esses outros estados a maior, a gente tem, então, demanda judicial dos estados que, em tese, estavam recebendo mais doses e deveriam receber por conta da lógica de grupos prioritários, pleiteando na justiça para que esse quantitativo não diminua, ao passo que a gente tem aqueles outros estados que receberam menos doses por conta da lógica de grupos prioritários, agora querendo receber mais doses para equiparar a população. Então, essa é a lógica de distribuição. O Ministério tem um diálogo muito aberto e muito franco, por isso que a gente fez questão de ir a público e explicar muito bem essa metodologia, Gustavo. Secretário, vamos falar um pouquinho de dinheiro agora. Na semana passada, o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Kulau, disse que o Ministério da Saúde já mandou um plano orçamentário para a compra de vacina em 2022, que contemplaria justamente a terceira dose também no ano que vem, né? No ano que vem, não há previsão de crédito extraordinário para a compra de vacina. Então, a compra de vacina vai disputar o espaço no teto de gastos com todos os outros gastos do governo federal. O secretário, inclusive, falou que se a PEC dos precatórios não for aprovada, não vai ter dinheiro para comprar vacina. Eu queria que o senhor me explicasse esse plano orçamentário. Quanto que o Ministério da Saúde vai precisar para a compra de quantas vacinas? E pode faltar dinheiro, secretário, ano que vem? Lorena, essa pergunta é muito interessante para que a gente possa esclarecer a todos como é que o Ministério tem trabalhado num processo de planejamento, não só para a aquisição dessas vacinas, mas para garantir doses suficientes para imunizar toda a população. A gente não tem ainda todas as respostas de como é que isso vai funcionar em termos de quantidade de doses. A gente tem observado nos países que já fecharam contratos com alguns laboratórios, é uma certa flexibilidade no contrato. Então, o que a gente observa hoje é que ao menos uma dose por habitante está sendo adquirida e todos esses contratos têm a flexibilidade para dobrar essa quantidade, caso os estudos mostrem que a gente precisará também de 2 doses no ano que vem. Hoje, o que tem sinalizado de forma um pouco mais segura ou um pouco mais científica é que sim, será necessária uma revacinação, mas por enquanto a sinalização é que isso será feito com uma única dose. Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem, por conta do contrato de encomenda tecnológica feito entre o Instituto Fiocruz e a AstraZeneca, uma capacidade de produção para o ano que vem de até 180 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca, produzido já 100% nacionalmente, né? Então, com a população brasileira de 210 milhões de habitantes, lembrando que a gente não imuniza ainda toda a população, o que tem aprovação pela Anvisa são só maiores de 12 anos, que faz uma população total de 187 milhões de brasileiros. A gente teria aí, caso a Oxford seja autorizada para imunização de 12 a 18, a gente teria doses suficientes para imunizar toda a população. Como eu mencionei esse ano, Lorena, que a gente tem quase 600 milhões de doses contratadas, a decisão de uma terceira dose ou de uma não terceira dose, por exemplo, pode fazer com que a gente tenha imunizantes, e aí congelados a menos 60 graus, no caso da Pfizer, ou a menos 20 graus, no caso da Janssen, nos dê uma validade bem interessante desses imunizantes. A Janssen a menos 20, por exemplo, tem validade de 24 meses. Então, ora, se não for decidido por um avanço de um reforço vacinal, ou se for decidido num segmento da população que a gente não utilize todas essas doses, eventualmente essas doses poderão sim ser utilizadas para o próximo ano. Então, o que a gente tem claro hoje em termos de planejamento são essas 180 milhões de doses. A gente discute sim uma eventual aquisição de mais doses para que a gente não tenha dependência de um único fabricante. Por óbvio que a gente confia muito no Instituto Fiocruz, a gente confia no imunizante AstraZeneca, mas é interessante que a gente não aposte tudo em um único pote. A gente tem alternativas e, por isso, a gente discute, sim, a aquisição de um eventual lote adicional de doses para que a gente tenha uma garantia para 2022 e, por óbvio, que a gente tem conversado também com a Fundação Butantan e temos acompanhado aí o desenvolvimento da vacina Butanvac. É claro que hoje a gente tem
diferente do começo do ano, do final do ano passado, onde a gente não tinha nenhum imunizante aprovado. Hoje a gente tem 4 imunizantes, 2 com registro definitivo e 2 com registro emergencial. Então, hoje a gente tem melhor condição de fazer uma análise de custo-efetividade desses imunizantes. Então, aquele que tem se mostrado mais eficiente, com um custo mais atrativo, a gente consegue, então, tomar essa decisão, diferente do ano passado, onde a gente não tinha nenhum imunizante. Então, todo o esforço que foi feito no ano passado foi para garantir mais doses. Então, hoje há um cenário um pouco mais claro com relação à oferta dessas vacinas, né? Os preços estão postos. O que eu posso te dizer é que a gente tem conversado muito abertamente com o Ministério da Economia, e não só o Ministério da Economia, mas todos os integrantes da AGEL, da Junta de Execução Orçamentária, Casa Civil e Segov, e temos passado todos os números para que a gente tenha segurança na aquisição desses imunizantes. Então, a mensagem que a gente passa para a população é de tranquilidade, no sentido que não vai faltar orçamento, quer seja por uma antecipação de aquisição, por exemplo, quer seja para o orçamento de 2022, mas não faltará imunizantes para que a gente consiga, sim, imunizar a população brasileira de acordo com as diretrizes dos laboratórios e cientificamente o que está determinado. Se for uma única dose de reforço, essa uma única dose de reforço estará garantida, e se forem 2 doses, o governo federal também vai garantir essas 2 doses para que a gente possa fazer esse esquema periódico de vacinação de todos os brasileiros, caso essa seja a decisão científica. Secretário, o senhor não citou aí na questão das doses a Coronavac. A gente teve uma parte da população vacinada com 2 doses de Coronavac esse ano. Haverá algum problema se essa pessoa tomar só uma dose de uma AstraZeneca ou uma Pfizer no ano que vem, já que são tecnologias aí diferentes? Ou não, assim, elas terão que tomar as 2 doses caso tomem outro tipo de imunizante no ano que vem? Importante esse questionamento, Gustavo, para a gente esclarecer. Mais uma vez, a gente não tem essa resposta ainda. Esse estudo que foi contratado, a expectativa de conclusão dele meados de setembro, acho que a gente já começa a ter alguns resultados parciais, mas que já nos dão algumas projeções, alguns nortes. A gente vai conseguir algumas respostas nesse sentido. Então, hoje são raros os estudos, com exceção de Pfizer e AstraZeneca, de intercambiabilidade de doses, né, os estudos heterólogos que a gente chama, e aí, por conta da realidade do país e da especificidade dos 4 imunizantes que foram aprovados, tomou-se a decisão, então, de se contratar esse estudo para ver qual que é a resposta imunológica que cada brasileiro e de cada faixa etária vai ter com a imunização com alguma outra vacina já aprovada no nosso ordenamento. Foram, ao todo, selecionados 1.200 brasileiros, 300 vão, então, fazer essa imunização com Coronavac, 300 com Pfizer, 300 com AstraZeneca e outros 300 com a Janssen. Os estudos estão sendo conduzidos em parceria com a São Paulo e em Salvador. Então, nesses 2 municípios serão desenvolvidos esses estudos, e aí a gente vai ter a clareza dessas respostas. Mas até lá, Gustavo, a recomendação do Ministério da Saúde é que continue se imunizando, independente do imunizante. Acho que o Ministério reforça a importância de todos os imunizantes, e hoje é muito importante que a gente consiga, sim, avançar na imunização de todos os brasileiros. Então, as pesquisas têm mostrado que o brasileiro quer, sim, se imunizar. Então, tendo vacina, ele se imuniza. Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde, por continuar procurando posto de vacinação. Se chegou à sua idade, se vacine, e não esqueça de procurar o posto para completar o esquema vacinal, caso a vacina que você tenha tomado seja uma vacina de 2 doses. Então, essa é a mensagem do Ministério da Saúde. Secretário, já que a gente falou em todos os brasileiros, eu queria fazer uma pergunta para os pais de crianças aí menores de 12 anos, eu incluída nessa lista. Na semana passada, a área técnica da Anvisa negou um pedido, né, de uso da Coronavac para crianças acima de 3 anos. Quando que as nossas crianças serão vacinadas, secretário? Eu também me enquadro nesse grupo, Lorena. Também tenho 2 crianças, um de 2 e um de 5 anos. De fato, mais uma vez, a gente não quer avançar se a gente não tiver dados suficientes para que a gente tenha segurança para imunizar esse grupo, né? Então, a gente tem observado os estudos dos laboratórios, a gente conversa bastante com a Pfizer, com a Janssen, com a AstraZeneca,
e com o Butantan para verificar o caso da Coronavac. No caso específico da Coronavac, a decisão da Anvisa foi solicitar mais informações, né? Essas informações serão prestadas pelo Instituto Butantan Anvisa para que ela possa, sim, com base num relatório mais completo ou com mais informações, se tomar essa decisão. A Pfizer ela tem avançado nos estudos e nesse grupo específico, um grupo pediátrico, é um grupo que os laboratórios olham com muito cuidado, a gente só avança quando a gente tem muita segurança de que o imunizante é seguro. Então, eles estão concluindo os estudos, a expectativa é que em setembro, agora, eles tenham dados suficientes para protocolar os estudos, a Anvisa e todas as agências reguladoras, para crianças acima de 6 anos. Então, o grupo entre 6 e 12 anos, a expectativa é que a Pfizer tenha dados avançados para que a gente possa protocolar nas agências reguladoras para que elas, então, decidam pela segurança do imunizante e aí, sim, a gente possa avançar numa campanha para vacinar esse grupo específico. A expectativa é que até o final do ano eles consigam dados suficientes para toda a população pediátrica, aí acima de 6 meses e aí até 5 anos e 11 meses até o final do ano. Então, até o final do ano, para esse laboratório específico, que tem registro definitivo do Brasil, a expectativa é que a gente tenha estudos já desenvolvidos nas 3 fases, em fase 3, e aí sim se protocole na agência reguladora, e aí, caso sendo aprovado, a gente poderia disponibilizar doses para esse grupo específico. No caso da Coronavac, a gente aguarda, então, ao Instituto Butantan apresentar esses documentos para que a Anvisa tenha segurança nessa tomada de decisão para esse grupo que é muito sensível, né? A gente está falando do grupo pediátrico, a dosagem é uma dosagem menor, então é uma dosagem cerca de 1/3 da dosagem que o adulto toma, enfim. Então tem várias questões específicas e a gente tem que ter muita segurança para poder avançar nesse grupo da população. Secretário Rodrigo Cruz, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Eu quero agradecer a presença da Lorena, que fez sua estreia aqui no nosso programa. Agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. E até a próxima semana com mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lorena, pela oportunidade. Acho que é muito importante essa troca de conversas com vocês da imprensa, porque vocês são quem levam a mensagem para a população. E hoje a mensagem que a gente gostaria de passar é uma mensagem de tranquilidade. O Ministério tem feito, sim, todo o esforço para distribuir essas doses de forma mais rápida possível, tem se mostrado a principal arma no enfrentamento à pandemia. Hoje a gente tem um cenário pandêmico um pouco mais controlado do que há 4, 5 meses atrás. A gente chegou a atingir picos de 4.000 óbitos dia, com picos de 100.000 casos de contaminação. Hoje a gente observa uma média móvel ali abaixo de 800 óbitos, alta ainda, por sinal, por isso que é importante a mensagem da vacinação e da continuidade das medidas não farmacológicas, mas é um cenário um pouco mais controlado. Então, todo esse controle se deve a essas medidas, a conscientização com relação às medidas não farmacológicas e, por óbvio, a vacinação que tem se mostrado a principal arma no enfrentamento à pandemia. Então, queria agradecer e reforçar essas mensagens do Ministério da Saúde e estamos à disposição. Sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, conte conosco aqui no Ministério da Saúde. Gustavo, Lorena, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigada, secretário.